Olá pessoal, boa tarde. Vamos para mais um Papo de Mãe TDAH, nosso quadro semanal, que acontece toda quarta-feira às 18 horas e essa semana nós estamos fazendo na quinta-feira, mas é apenas essa semana, ok? Oi Ana, deixa eu só desligar aqui que tá vindo uma luz no meu olho. Ah, melhorou. Tudo bom, Tânia? Como vocês estão? Sentiram a falta da live de ontem? Eu fiquei até um pouco perdida no tempo porque a gente faz sempre a live no mesmo dia, né? Muito tempo que eu faço a live no mesmo dia. E aí essa semana eu tive que fazer na quinta-feira e acabei me perdendo até no tempo por causa disso. Mas estamos aqui para encerrar o nosso mês de maio com chave de ouro. Mês de maio que eu preparei um presente especial para vocês, mães de TDAH, né? Uma série de lives onde eu te ajudei aí a entender um pouquinho da importância da rotina para o TDAH e como você pode construir essa rotina e colocar essa rotina em prática de uma forma mais eficiente, ok? É, Tânia, que bom, você, tá sempre aqui, toda semana. Obrigada aí pela sua participação. Bia, tô vendo você aqui. Obrigada por você estar aqui, minha linda, tô com saudade de você, tá? Temos que marcar aí um encontro aí online pra gente conversar e matar saudade, saber como é que tá aí sua vida aí, seu sonho de ser médica. A gente conversar um pouquinho. Hoje nós vamos falar sobre alguns elementos importantes que não podem faltar na rotina do TDAH. A gente está construindo aí desde o finalzinho de abril todo um conceito, né? Toda uma estruturação aí de como a gente vai construir essa rotina e fazer essa rotina não só funcionar na casa de vocês, né? Mas também promover o desenvolvimento do filho de vocês. Porque, como eu falei, né, semana passada, a rotina, ela não é só para gerar obediência, para que a criança faça as coisas em casa, cumpra com as suas tarefas. Não é esse o objetivo principal, né? Primeiro, o objetivo da gente desenvolver uma rotina com a criança, principalmente com a criança com TDAH, é promover o desenvolvimento dela. É a gente dar suporte nas habilidades que ela tem dificuldade por conta do TDAH e, ao mesmo tempo que a gente vai estar dando suporte para essa criança, a gente vai desenvolver essas habilidades aí que são importantes para a vida. Não é só importante ali para o dia a dia, para casa, para aquela rotina da casa, mas são habilidades que são importantes para a vida dela, né? Então, semana passada eu até falei que a rotina ela passa a ser aí um estilo de vida, né? Um plano para a vida toda. Quando ela é criança, quando ela é adolescente, a família vai estar direcionando esse trabalho, vai estar aí fazendo, né, essa rotina com a criança. Mas na vida adulta, o que a gente espera? É que ela aprenda a construir suas próprias rotinas e que ela consiga usar a rotina a seu favor, para ela conseguir lidar com as suas dificuldades, ok? Então a gente está construindo esse conhecimento aí desde o finalzinho de abril e hoje nós vamos encerrar essa parte mais estrutural da rotina. E no mês de junho nós vamos continuar falando sobre rotina, porque é um tema que tem bastante assunto para a gente conversar, mas a gente vai falar coisas mais práticas, mais pontuais, tá bom? Partes específicas da rotina. Semana passada a gente falou sobre os 5 pilares da rotina, 5 pilares da rotina eficiente do TDAH, e a gente hoje vai falar dos elementos básicos, quer dizer, aquilo que não pode faltar na rotina, mas que são elementos que não só vão compor a vida da criança, mas são aspectos essenciais para o desenvolvimento dela, ok? Antes da gente começar, eu sei que eu sempre começo já falando, né? Eu gosto sempre de relembrar. Deu uma travada aqui na internet. Eu gosto sempre de relembrar a live anterior, porque
uma se conecta com a outra, mas eu quero só dar uma dica para vocês que eu coloquei aqui no Instagram na semana passada, que é do livro João Agitadão. Esse livro aqui é bem legal para você que é mãe de criança com TDAH, que ainda está nesse processo, né, de contar para o seu filho que ele tem TDAH, de explicar para ele o que é o TDAH. Esse livrinho ele é muito legal, eu uso bastante nesse processo que a gente chama de psicoeducação, que é para explicar à criança de uma forma lúdica, divertida, descontraída, os principais sintomas do TDAH. E esse livro aqui ele é bem legal, eu coloquei um post no meu Instagram com todas as informações relacionadas a autor, editora, para que você, se você quiser adquirir, você poder comprar. Tá? É a história de um menino agitadão e que ao longo da história há uma ressignificação dessa agitação dele, que no primeiro momento é vista como algo negativo, mas que depois há um entendimento do que realmente significa essa agitação pro João, né? E hoje também eu acho que vai entrar logo depois da live, isso aí, é uma postagem que vai entrar depois da live, mas eu já vou adiantar aqui. É um outro livro também que eu indico para você que é mãe de TDAH, ou você que é psicopedagoga, psicóloga, que também trabalha com TDAH, que é esse aqui, ó, Cristal, a Fadinha Desatenta. Esse é um livro um pouquinho maior, né, tem mais história do que os outros que eu já indiquei, mas também é uma história muito legal para você contar para o seu filho, para você comprar para o seu filho, que fala de uma fadinha que tinha desatenção, ela era bem desatenta e que por conta disso ela passa por diversos desafios e vai mostrando aí de uma forma bem lúdica como ela consegue superar esses desafios e lidar com a sua desatenção ao longo aí do percurso da história do livro. Então também é um livro bem legal, Cristal, a Fadinha Desatenta, tá? Também é um livro bem legal de você poder comprar aí para o seu filho. São histórias, né, onde a criança ela se identifica com o personagem, né, e ela começa a olhar para aquele sintoma, para aquela característica, não como algo ruim, mas algo que ela precisa de estratégia de superação. E as histórias elas são recheadas dessas dicas, né, dessas orientações de como você pode lidar com as dificuldades. E esse aqui, até esqueci de falar, Cristal, a Fadinha Desatenta, além da história, ela tem aqui no final, deixa eu mostrar para vocês, no final ela tem vários jogos para você poder brincar aí com seu filho, tem trilha, aí tem todas as regras do jogo, tem as pecinhas do jogo, tá vendo? Que você vai poder brincar com os personagens e as características do TDAH. Então vem também a trilha que você pode utilizar, recortar as pecinhas e jogar. Então também é um livro que além da história tem uma brincadeira, né? Vale muito a pena. Vamos lá, vamos começando, né? Deixa eu só ver aqui o horário rapidinho para eu não me perder. Ok? Pra gente já começar. E a gente, como eu falei, hoje a gente vai falar dos elementos básicos aí da rotina de TDAH e eu vou trazer um conceito muito interessante para vocês, porque quando a gente pensa em elementos básicos de uma rotina, eu até fiz uma caixinha de perguntas no meu Instagram sobre isso, né? E aí eu perguntei, né, o que você considera, quais são os elementos essenciais de uma rotina de crianças com TDAH? E a maioria das pessoas fala, é o momento do estudo, é hora de tomar banho, é a hora que vai escovar o dente, a hora de dormir, a hora de acordar, enfim. As pessoas, elas focam muito nesses elementos aí do dia a dia. Mas existem elementos que são essenciais na rotina do TDAH, não só porque faz parte aí da promoção de desenvolvimento de habilidades, mas principalmente porque esses elementos vão ajudar a criança com TDAH a aumentar
o seu reservatório energético, reservatório de energia do cérebro, que a gente chama de recurso cognitivo. A gente sempre fala, toda semana eu falo, né? Comparo até o cérebro do TDAH com um tanque de gasolina, um tanque de combustível que está sempre com uma quantidade menor de combustível. E essa quantidade menor de combustível geram vários sintomas, vários comportamentos na criança com TDAH. E o fato desse reservatório estar sempre em baixa, pela dificuldade do cérebro produzir, né, esse combustível, que são os neurotransmissores, que é a dopamina, a dopamina é a principal, não é a única, mas é a principal, é a que a gente sempre fala e enfatiza, né? Por esse cérebro ter essa dificuldade de produzir esse combustível, esse tanque está sempre com pouco combustível. E isso gera, como eu falei, várias características do TDAH. E aí, quando a gente coloca alguns elementos essenciais, alguns elementos básicos na rotina do TDAH, a gente consegue criar dentro da rotina elementos que vão contribuir para a regulação desse tanque que está bebendo demais, que a gente sabe que gasta mais energia do que eu precisava, mas também ajudar a produzir um pouco mais de combustível. Então a gente vai criar aí um recurso cognitivo maior para essa criança poder utilizar nos desafios que ela enfrenta no dia a dia, ok? Só que essa produção, né, de combustível que eu estou falando aqui, que a rotina vai trazer, que esses elementos vão ajudar, a gente precisa também entender que eles não são substitutivos do tratamento do TDAH, eles não vão resolver todo o problema, mas eles vão ser a base para que a criança possa começar a ter um resultado melhor, inclusive dos tratamentos que ela faz, principalmente o medicamentoso. Tá bom? Então, a rotina do TDAH, dentro daqueles 5 pilares que eu falei semana passada, incluindo nessa rotina, alguns elementos básicos que vão ajudar essa criança, esse cérebro dessa criança a produzir mais dopamina, produzir um recurso cognitivo maior para que ela possa utilizar nos desafios, é essencial. Okay? Se a gente não estruturar esses aspectos estruturais, né, esses aspectos essenciais, básicos e simples, as demais intervenções, seja medicamentosa, seja da terapia, elas vão ficar prejudicadas. Por quê? Porque alguns desses elementos, quando não estão presentes na rotina da criança, ou quando não estão funcionando bem na rotina, acaba prejudicando a resposta da criança à terapia, seja terapia, psicoterapia no caso, e também o tratamento medicamentoso. Então é muito importante esses elementos aí na rotina. Claro que são elementos, né, que são importantes para qualquer criança. Vocês vão ver que são elementos básicos para o bom desenvolvimento de qualquer criança. Mas quando a gente fala de TDAH, é muito mais importante. Porque ele já tem uma perda, ele já tem uma defasagem, ele já tem uma dificuldade que é própria deles. E que quando você não ajuda, né, não traz o suporte adequado, a tendência é isso ficar mais complicado ainda, tá? É intensificar ainda mais a dificuldade. Pessoal, eu queria só que vocês dessem um okzinho para mim, se tá tudo ok aí no som, na imagem, porque eu não estou perto do Wi-Fi, então pode ser que dê alguma diferença aí. Eu sei que tá tendo um delay, que o meu marido já deu uma sinalizada aqui para mim que tá tendo um delay, mas se vocês puderem me dar um ok, é só para eu saber qual é a intensidade desse delay. Porque às vezes... Ah, ótimo, tá ok, obrigada. É porque às vezes pode dar uma diferença e eu não consegui entender. Obrigada, perfeito, obrigada. Então vamos lá.
Vocês lembram que eu sempre falo aqui, né, nessa série que eu tô sempre falando, né? Sempre fazendo uma pergunta: como está o seu aquário? Eu faço sempre essa metáfora, né? Eu uso sempre essa figura para tentar mostrar para vocês o quão é importante esse ambiente estar bem estruturado, esse contexto familiar estar bem organizado, para que essa criança potencialize aí os resultados, possa desenvolver habilidades. Então, porque, e eu gosto sempre de falar isso, eu sempre friso isso, primeiro porque tem sempre gente nova assistindo a live, né, e às vezes não assistiu as outras, mas para que isso realmente fique fixado aí na mente e no coração de vocês que são mães de TDAH, porque a gente precisa ter em mente o seguinte: existem coisas que são estruturais do desenvolvimento infantil, né? E quando a gente não organiza esse ambiente familiar, esse ambiente da casa da criança, que é o ambiente onde ela passa a maior parte do tempo, e a gente acredita que lá na terapia, lá no consultório, lá nos atendimentos, né, que a criança faz no seu tratamento individual, isso vai dar conta das suas dificuldades diárias, a gente está cometendo um engano. E o profissional que também acredita nisso, né, ainda acredita nisso, ele também está cometendo um engano. Por quê? Porque a gente não pode desconsiderar o contexto familiar de nenhum tipo de tratamento de crianças e adolescentes, principalmente de crianças. Então, quando eu falo, vou até mudar aqui, tá? Quando eu falo, né, do limpar o aquário, o que eu tô falando? Não adianta eu pegar essa criança que está aqui nesse ambiente desorganizado, desestruturado, sem os suportes necessários para ela, pegar essa criança, trazer para o consultório, que está ali um ambiente estruturado, organizado para atendê-la, fazer todo o trabalho com ela e depois pegar essa criança e novamente colocar no aquário, né? O peixinho aqui no caso, colocar no aquário sujo. O que vai acontecer com essa criança? Ela vai aqui respirar, ficar animada, vai nadar de um lado para o outro, mas quando eu colocar ela aqui de volta, o que acontece? Ela começa a ficar murchinha novamente, o peixinho, né? Começa a ficar murchinho novamente, começa a ficar paradinho, porque quanto mais ele se mexe, mais oxigênio ele gasta, ele consome, né, no caso, e aí ele não vai ter esse oxigênio nesse aquário que está sujo. Então, o que muitas vezes acontece na hora do tratamento da criança, que não inclui essa organização da casa, é tirar a criança do ambiente desorganizado, um ambiente que não está estruturado para o desenvolvimento dessa criança. E quando eu falo desorganizado, não estou falando uma casa bagunçada não, tá, pessoal? Eu não estou falando que a casa está bagunçada, tem bagunça, não é isso. Mas é um ambiente desorganizado no sentido de estímulos importantes para o desenvolvimento da criança com TDAH. Então eu pego uma casa desorganizada, pego essa criança, tiro daqui, levo para o consultório, 50 minutos durante um dia da semana, trabalho com ela aqui, ela respira, desenvolve alguma coisa e volta para cá. Adianta eu desenvolver aqui habilidades com esse peixinho, se quando ele voltar para cá ele não tem oxigênio suficiente para utilizar o que ele aprendeu? Não adianta. Então é isso aqui que a gente fala quando a gente fala de estruturação de rotina, quando a gente fala de organização do ambiente familiar, quando a gente fala da importância da gente criar uma estrutura de base, que é a organização da casa. Colocar as coisas nos seus devidos lugares para que a criança possa se desenvolver plenamente. Ok? Então, eu sei que tem psicopedagogas aqui, peguem essa orientação para vocês como fundamento do trabalho de vocês, né? A Ana Luísa está aqui também, a Ana Luísa trabalha com isso também, aprendi muito isso com ela, e a gente vem cada vez mais, né, aprofundando esse conhecimento, essa visão de que não adianta a gente pegar o peixinho, tirar do aquário sujo, levar para um aquário limpo, trabalhar com ele e depois devolver para o aquário sujo. O trabalho vai ficar eternamente
como fosse um enxugar gelo, né? A gente tira, bota e a criança está sempre precisando ser retirada daquele aquário. Sempre está precisando sair para respirar e depois voltar para aquele ambiente. Daqui a pouco ela precisa de novo. E assim, a gente vai ter resultado? Sim, a gente não pode negar que tem resultado. Senão a gente estaria aqui desconsiderando todos os tipos de terapia que não inclui a família. Mas o resultado vai ser muito mais lento, vai ser muito mais demorado e vai ser muito mais custoso para essa criança, para essa criança aí no dia a dia. Então a gente pode potencializar os resultados quando a gente trabalha com essa ideia de organização do ambiente familiar. E aí o que eu proponho para vocês como elementos básicos da rotina, que a gente precisa se preocupar e que a gente precisa ficar atento em todos esses itens para que esses itens possam deixar de roubar a energia da criança, deixar de gastar esse combustível e passar a ajudar a produzir e regular esse tanque de combustível dessa criança. E aí eu vou apresentar para vocês o que na verdade não sou eu que chamo, né? Eu uso essa orientação de outros profissionais, psiquiatras que inventaram, né, esse acróstico, mas eu gosto muito de usar isso porque é essencial e básico para o desenvolvimento infantil, que é a gente trabalhar com o metas. E metas que eu tô falando, né, ele dá a sonoridade de que é o meta, né, de metas a atingir, mas é algo que a gente vai atingir sim, mas eu tô falando de um acróstico que eu vou mostrar para vocês aqui. Olha, metas, né? Então, cada letrinha da palavra metas, a gente puxa um eixo, puxa um elemento da rotina da criança que não pode faltar, que são elementos básicos para o desenvolvimento de qualquer criança e essencial para o TDAH. O M de meditação, o E de exercício físico, T de tratamento de doenças, A de alimentação e S de sono. Esses 5 elementos aqui, quando a gente tem um olhar cuidadoso sobre eles e a gente inclui esses elementos na rotina, mais uma vez, eles ajudam a aumentar o recurso cognitivo dessa criança, para que ela tenha recurso cognitivo para lidar com as situações do dia a dia, com os desafios do dia a dia, tá bom? A gente vai falar de cada uma delas e eu vou mostrar para vocês a importância de cada uma delas na rotina que a gente está falando aqui. Mas antes, eu esqueci de falar no início, vou falar agora, antes que eu me esqueça novamente. Nós estamos encerrando o mês de maio e no mês de maio nós fizemos aí um desafio. Eu propus um desafio que durou um mês, né? Para as mães de TDAH e eu fiquei muito feliz que várias mães participaram, foi muito bom. Então nós fizemos o último desafio, o 4º desafio foi semana passada e hoje eu fiquei de dar aí o resultado final para quem conquistou a mentoria. Mas, né, eu resolvi, algumas mães me pediram, me solicitaram e tal, e eu resolvi então estender até sábado o prazo para que você, mãe, possa cumprir os desafios e conquistar as premiações. Então, assim, não é um prêmio que eu estou te dando, é um prêmio que você está conquistando a partir da sua ação, a partir do seu movimento de ouvir as dicas, ouvir as orientações que eu estou te dando e colocar em prática. Então, são 4 desafios. Se você tem ainda interesse em participar, é a última live de abril, são as 4 últimas lives que estão no meu Instagram. Cada live teve um desafio, cada desafio você recebe o e-book da live correspondente. E se você participar dos 4 desafios, você conquista uma sessão de mentoria online gratuita comigo. Então, algumas mães já conquistaram
cumpriram os 4 desafios, já conquistaram a sessão de mentoria, mas eu resolvi estender aí até sábado para que as mães que ainda estão com algumas pendências possam terminar e participar, tá bom? Então, se você ainda não participou ou se está faltando alguma tarefa para cumprir, tem aí até sábado para você fazer. Se tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, me chama no direct, eu converso com você, eu te oriento, eu te ajudo na execução das tarefas, tá? Seguindo, entrou mais um pessoal aqui, Kátia, Vani, Andréia. Vamos seguindo. Então vamos lá, no metas. Vamos começar com a letra M, que é da meditação. Engraçado que o efeito da meditação ou da oração, né, que também tem o mesmo efeito, a meditação, a oração, esse momento aí, né, de introspecção, ele tem um efeito muito parecido com o da atividade física. Ele produz os mesmos hormônios que quando você está fazendo uma atividade física. Às vezes até quando você vai estudar sobre rotina, elementos básicos de rotina, nem vem a meditação, né? Vem mais atividade física. Mas aqui para o TDAH, a meditação ela é importante, né? Falar sobre ela de uma forma específica. Por quê? Porque o TDAH, ele costuma ter muito mais ansiedade, tem a questão da hiperatividade, a dificuldade de autorregulação emocional e outras situações, mas essas 3 principais somam-se a uma característica muito comum do TDAH, que é a presença de hiperatividade mental. A hiperatividade mental é uma recorrência de pensamentos disfuncionais, uma recorrência de pensamentos numa velocidade, numa intensidade, numa variedade muito grande, que acaba roubando essa energia cerebral do TDAH, que acaba consumindo muito rápido os recursos cognitivos que o TDAH tem. Então, a meditação, ela vem para dar suporte nessa ansiedade, diminuindo os sintomas de ansiedade, diminuindo os sintomas de hiperatividade física e mental e também melhorando a autorregulação emocional. Quando eu falo aqui de meditação, eu não estou falando especificamente de yoga, eu não estou falando especificamente daquele estereótipo de meditação onde eu sento, né, boto o dedinho, nem sei como é que é, gente, sei lá, faço aquele dedinho on, fico fazendo aquela... Não é esse tipo de meditação. Claro, esse tipo de meditação também ajuda, mas a gente está falando de criança, a gente está falando de adolescente, a gente está falando aqui de uma meditação que é muito mais exercícios, treinos treinos atencionais do que simplesmente uma meditação no sentido transcendental da mente e tudo mais. Então, essa meditação, ela vai ajudar principalmente a diminuir a gritaria mental que tem na cabeça do TDAH. A cabeça do TDAH, pensem assim, como se fosse uma televisão ligada em todos os canais ao mesmo tempo. Tenta imaginar uma televisão ligada em todos os canais ao mesmo tempo e a criança tentando assistir e ouvir todos os canais ao mesmo tempo. Você acha que é uma coisa simples de se fazer? Não é, né? A gente sabe que não é. Então, no TDAH, a gente precisa entender que essa gritaria mental rouba muito a energia, né? Eu vou até mostrar aqui para vocês um memezinho que eu vou colocar aqui no meu Instagram. Ó. O cérebro do seu filho com TDAH é como uma televisão ligada em todos os canais ao mesmo tempo. E é isso mesmo. E essa gritaria mental rouba muito a energia, né, o recurso cognitivo do TDAH. Então a gente precisa sim
cuidar disso. E a meditação é um elemento muito importante, né, que ajuda bastante. E uma das técnicas de meditação que hoje em dia, né, está sendo muito divulgada e estudada e que já se tem aí uma indicação para o TDAH, não como tratamento ouro, tá? Não como tratamento principal do TDAH, mas como um tratamento alternativo, um tratamento secundário, ok? Porque o tratamento principal, o tratamento ouro do TDAH é medicação, psicoterapia e treinamento de pais, tá bom? Mas dentro do treinamento que a gente chama de secundário, de segunda linha do TDAH, a gente tem a meditação e dentro da meditação a gente tem o Mindfulness. Aqui no meu Instagram, pelo menos 3 vezes por semana eu tenho colocado alguns exercícios de Mindfulness para você desenvolver com seu filho que tem TDAH. Alguns exercícios simples, mas que a gente sabe que no início eles vão ter uma dificuldade de realizar, mas que com treino e com não só o treino, mas o exercitar dessas habilidades, a criança vai começar a desenvolver aquela possibilidade de parar, respirar, ficar, perceber a sua respiração, perceber o batimento cardíaco, perceber as suas sensações no corpo. E isso é muito importante para o TDAH. Eles se atropelam muito, então o momento de parar, de respirar, de se acalmar e de se perceber é muito importante. Então, se você quer incluir, né, na rotina do seu filho momentos de meditação, olha aqui no meu Instagram que tem várias dicas de Mindfulness. E uma outra coisa também muito importante é a respiração diafragmática, que também tem várias dicas aqui no meu Instagram sobre respiração diafragmática, que você pode também incluir na rotina, como tendo um momento ali, né, onde você vai fazer esse treino com o seu filho e ele vai aprendendo, ele vai utilizando aquilo diariamente através desse treino, mas também quando ele precisar, quando ele estiver diante de uma situação onde ele precisa aumentar um pouco esse recurso cognitivo para utilizar no dia a dia. Vou dar um exemplo para vocês, né? Pessoas com TDAH, elas têm uma dificuldade de fazer escolhas. Então, diante de mais de uma opção, né, onde ela tem que escolher, isso acaba gerando um gasto cognitivo, um gasto energético muito grande no cérebro das pessoas com TDAH. Então, eu acompanho uma pessoa que tem TDAH, adulto já, na internet, e essa pessoa, né, que o nome dele é Simon, eu sempre falo aqui, né, que é do TDAH para gente grande, o perfil dele aqui no Instagram. E o Simon, ele fala assim, olha, toda vez que eu vou comer num restaurante que é self-service, que eu preciso escolher a comida, isso me cansa muito. Eu tenho um gasto energético, um gasto cerebral muito grande. E o que acaba acontecendo? A minha impulsividade faz eu fazer escolhas não saudáveis. E aí eu acabo colocando comida demais e colocando comidas que eu não deveria comer, misturando coisas que não deveriam ser misturadas na hora de comer. Então, qual é a técnica que ele usa toda vez que ele vai comer no restaurante, que ele tem que escolher a comida, assim, self-service? Quando ele entra no restaurante, ele faz 2, 3 ciclos de respiração diafragmática para que ele se acalme, ele fique centrado naquilo que ele vai fazer, que é escolher a comida, e aí ele consegue fazer uma escolha mais assertiva, com menos impulsividade, só porque ele parou antes de pegar a comida e fez lá 1, 2, 3 ciclos de respiração diafragmática. É o suficiente para ele se centrar e fazer boas escolhas. Então, assim, o poder da respiração diafragmática, ela é muito grande. E muitas vezes, por a gente ouvir muito falar sobre isso, a gente acaba banalizando a respiração diafragmática, achando que é uma bobagem, que não tem tanta importância, mas ela é muito importante para todos nós, porque todos nós respiramos errado,
Todos nós temos momentos de ansiedade, precisamos nos acalmar, nos centrar, nos perceber. Então, a meditação é um elemento essencial para o TDAH. Já puxando o gancho da meditação para a letra E, que é o exercício físico, o exercício físico ele também é um elemento essencial na rotina do TDAH. E não é como muitas pessoas acham, né? Tem gente que acha que a criança, quando tem hiperatividade, a gente precisa botar ela para fazer exercício físico para gastar energia. Bota ela para fazer exercício físico que gasta energia, que cansa a criança e depois ela vai dormir bem. Gente, muitas vezes a criança faz exercício físico, cansa, e quando ela vai dormir, ela não consegue dormir, mesmo cansada. Eu às vezes falo pro meu marido que eu não gosto de dormir quando eu tô muito cansada, quando eu tô com muito sono. Muito sono não, muito cansada. Por quê? Porque quanto mais cansada eu tô, menos eu consigo relaxar para dormir. Eu preciso dar uma relaxada antes para conseguir pegar no sono. E eu tenho um sono assim muito fácil. Eu pego no sono muito fácil, muito rápido. Não tem problema com sono, graças a Deus. Mas quando eu estou muito cansada, eu demoro um pouco mais para relaxar e dormir. Então a criança com TDAH é a mesma coisa. E aí o exercício físico ele vem não para cansar a criança, mas para ajudar na regulação das funções cognitivas. Lembra que eu falei que aumenta, né, o recurso cognitivo, aumenta ali a energia cerebral, né, o combustível cerebral? Então, o exercício físico ajuda isso. Só que não é qualquer exercício físico, né? É um exercício físico principalmente as atividades aeróbicas. E as atividades aeróbicas, elas são atividades que geralmente exigem esforço, concentração, mas ao mesmo tempo geram prazer, porque eles liberam vários neurotransmissores responsáveis pelo prazer no cérebro. Então isso dá uma recompensa e uma motivação maior para o TDAH. Tanto é, gente, que o exercício físico ele é tão poderoso nesse processo aí de regulação das funções cognitivas, né, de geração de prazer e de regulação, né, nesse recurso cognitivo da criança, que a criança, quando ela tem TDAH e ela tem a hiperatividade física, essa hiperatividade física ela acontece por quê? Porque o recurso cognitivo do TDAH está baixo, e quanto mais baixo esse recurso cognitivo está, mais ela precisa se movimentar para aumentar esse recurso cognitivo. Então, a hiperatividade do TDAH, ele é uma hiperatividade que ajuda na regulação desse recurso cognitivo, ok? Por isso que a criança, quando está, por exemplo, estudando e está em pé, e está se mexendo, e está mexendo o braço, está mexendo a perna, não adianta e não é bom que você fique pedindo para ela parar o tempo todo. Claro, a gente vai criar estratégias de concentração, de atenção, ok. Mas se você pedir para ela parar de se mexer, né, ficar querendo que ela pare o movimento que ela está realizando para fazer aquela tarefa, ela talvez não consiga. Porque aquele movimento que ela está fazendo é justamente para ajudar nessa autorregulação. É como se fosse o mesmo movimento que a criança autista tem quando ela está numa situação de estresse, ou uma situação que ela está sentindo uma desregulação interna. O que a criança com autismo faz? Ela começa a fazer movimentos repetitivos, né? Movimentos com a mão, movimentos com o corpo, onde ela vai estar ali com aquele movimento se autorregulando. E a criança com TDAH na hiperatividade é a mesma coisa. Então, só para vocês terem uma noção do quanto o movimento ajuda nessa regulação. E aí a atividade física, ela vai potencializar ainda mais. Então, o exercício físico, ele não é só um pilar de vida saudável, né? Mas é importante para o tratamento do TDAH. Mais uma vez, um tratamento secundário,
né? Mas né, não substitui o tratamento de primeira linha, o tratamento ouro, mas é muito importante. Ih, gente, peraí. Subiu um monte de coisa aqui ao mesmo tempo. Só um minutinho. Oi, Sueli, seja bem-vinda, minha linda. Ó, o filho dela faz jiu-jitsu, mas não se cansa muito. Isso. Porque assim, não é nem esse o objetivo. E às vezes eles ficam até mais eufóricos, né? Porque tá produzindo ali, gerando prazer no cérebro e às vezes dá até essa euforia. E aí, ó, a Sueli tá falando, ó, quando o filho faz jiu-jitsu, não se cansa muito, mas quando ia pra escola, cansava. Sabe por quê, Sueli? O jiu-jitsu é uma atividade física que gera prazer. E a escola é uma atividade física que cansa, porque exige esforço, exige concentração. Então, esse esforço mental prolongado que a escola exige da criança faz com que ela se canse mais. Né? Então, assim, é mais fácil seu filho ficar cansado fazendo uma tarefa de casa do que brincando, jogando bola e tudo mais. Isso acontece sim, tá bom? Ok, pessoal, o exercício físico. Então, nós já falamos do M de meditação, do E de exercício físico e agora nós vamos falar do T, que é de tratamento de doenças. Por que isso tem que estar presente na rotina do TDAH? E aí, claro, gente, não estou falando rotina no sentido de todo dia você tem que tratar doença de criança. Não, mas tem que estar dentro da rotina no sentido que você tem que estar atento a isso. O TDAH, em torno de 70% das pessoas que têm TDAH também tem alguma outra situação médica, neurológica ou psiquiátrica associada, que a gente chama de comorbidades. Então, 70% do TDAH não tem só o TDAH, tem outras comorbidades, como transtorno de ansiedade, transtorno depressão, né? Enfim, TOD e outras comorbidades. Mas, independente das comorbidades, a gente também tem outras doenças que as crianças podem ter. Então, o tratamento de doenças que a gente está falando aqui tá sempre fazendo, né, esse acompanhamento, isso é básico para qualquer criança, mas se a criança tiver alguma questão de doença, né, física lá para ser tratado ou alguma comorbidade do TDAH, precisa ser tratado. Então, se essa criança está apresentando, além do TDAH, um transtorno de ansiedade ou sinais de depressão ou algum outro tipo de transtorno associado, isso precisa ser tratado. Não adianta só você querer tratar o TDAH, você precisa olhar para essas comorbidades. Por quê? Olha, ansiedade, depressão são dois transtornos que aparecem muito no TDAH. E são dois transtornos que afetam diretamente a atenção das pessoas. Tanto é que tem muitas pessoas que têm transtorno de ansiedade, têm depressão, que se confunde com TDAH. Então, é comum, isso pode acontecer. Por quê? Porque o TDAH, ele tem essa questão do déficit atencional que também aparece lá na ansiedade e também aparece na depressão, ok? A Sueli tá falando que tá travando o vídeo. Vocês podiam confirmar para mim se tá travando mesmo ou se é só o dela? Por favor. Se alguém puder confirmar, agradeço. Enquanto isso, a gente espera um pouquinho, né? Menino é muito ansioso, isso aí. Tem que verificar. Tá normal. Sueli, ó, tem pessoas que estão falando que tá normal, tem pessoas que estão falando que tá travando, não sei. Vamos continuar e qualquer coisa, se por acaso cair ou alguma coisa assim, vocês me avisam, ou tiver muito ruim, tá bom? Ó, aqui tá normal, então tá ótimo. Sueli, eu acho que é na sua internet.
Vamos seguir. Então, assim, o tratamento de doenças, ele é muito importante, porque existem, né, até, por exemplo, a criança, diabetes, enfim, doenças até da infância que pode estar aí atrapalhando, né, o desenvolvimento dessa criança, pode estar também atrapalhando até a questão dos resultados do tratamento que ela está fazendo, né? Então precisa ver, precisa tratar, né? Colocou aqui, meu menino é muito ansioso. Essa ansiedade, o TDAH tem comportamentos ansiosos, que não quer dizer que seja um transtorno de ansiedade. Mas se ele tá apresentando aí, né, sintomas de ansiedade que estão trazendo prejuízos para a vida dele, é importante avaliar isso. É importante investigar se é apenas sintomas de ansiedade ou se é um transtorno de ansiedade. Se for um transtorno de ansiedade, tratar o transtorno. Porque sendo um transtorno é uma doença que precisa ser tratada. Se não for um transtorno, for sintomas de ansiedade que estejam aí, né, numa intensidade maior, também precisa ser tratado. É um outro tipo de olhar, né, mas precisa ser tratado, tá bom? Porque a criança que tem sintomas de ansiedade, isso acaba prejudicando ainda mais, intensificando ainda mais os sintomas do TDAH, tá bom? Então, o tratamento de doenças é algo que a gente precisa ficar atento, sim, né? Olhar essas comorbidades para que a gente ofereça para a criança o tratamento completo. Senão a gente está cobrindo a cabeça e descobrindo o pé. Aí daqui a pouco a gente cobre o pé e descobre a cabeça. E aí a gente não tem resultados que a gente está esperando, tá? Vamos para o próximo. Agora a gente vai para o A de alimentação. Gente, a alimentação é uma coisa assim que eu vou falar para vocês. Alimentação saudável, né? Todo esse papo de alimentação saudável e tudo mais, isso é muito importante, todo mundo já sabe disso. Quanto isso é importante para qualquer criança. Crianças com TDAH, criança sem TDAH, para qualquer pessoa, né? Seja criança, adolescente, adulto. A alimentação é um pilar muito importante. A gente precisa cuidar dessa alimentação dessa criança ao longo do dia. A gente sabe que hoje, né, até o momento, a gente não tem evidências científicas que nos apontam que alguns tipos de alimentação são benéficas ou que trazem prejuízos significativos para o TDAH. Então, algumas pessoas falam, tira o glúten, tira a lactose, dá ômega 3, que vai melhorar o TDAH. Gente, não tem comprovação científica ainda que fale sobre isso. Claro, as pesquisas ainda estão acontecendo, pode ser que mais na frente, mais no futuro, se descubra alguma coisa, mas até o momento não há evidência científica. Agora, isso não quer dizer que a alimentação saudável não vai ajudar o seu filho, não no processo atencional dele, não no TDAH em si, mas vai ajudá-lo como criança que precisa de se desenvolver de forma saudável. Então, qualquer coisa que a gente ofereça para a criança que possa trazer um prejuízo no desenvolvimento dela, a gente precisa olhar isso com um outro olhar. Então, se o seu filho está tendo uma alimentação muito ruim do ponto de vista nutricional, a gente precisa ter esse cuidado, ter esse olhar. Algumas pessoas também me perguntam sobre o açúcar. Gente, açúcar não é bom para qualquer criança, independente de ter TDAH ou não. Mas no TDAH, crianças que têm um consumo alto de açúcar tendem a ter muito mais episódios aí de hiperatividade, não porque ela gera hiperatividade, mas porque quando você consome um alto índice de açúcar, o seu cérebro dá um pico de glicose, o seu organismo, né, dá um pico de glicose e logo depois há uma queda brusca dessa glicose no seu organismo, ok? Quando a gente come lá uma barra de chocolate, é isso que acontece, por isso que dá aquela sensação de prazer imediato. O açúcar, ele dá uma sensação de prazer no nosso cérebro muito grande, mas é uma sensação de prazer que é muito rápida. Logo, essa sensação de prazer diminui. E aí, qual é a nossa tendência?
buscar aquele prazer de novo. Então, se a gente comeu uma barra de chocolate agora, daqui a pouco a gente quer comer 2, daqui a pouco a gente quer comer 3. E a gente quer comer agora, a gente quer comer daqui a pouco, Isso começa a gerar compulsão, começa a gerar o consumo do açúcar que é inadequado. Então, toda vez que a gente tem um consumo de açúcar, a gente tem um pico de açúcar no organismo, que depois esse açúcar é consumido muito rápido e ele dá um pico de queda muito, muito brusca. E aí esse pico de queda faz com que esse combustível cerebral diminua rápido. E quando ele diminui rápido, qual é a tendência do organismo? Tentar se autorregular. E como é que ele se autorregula? Pela hiperatividade, que é a movimentação do corpo, né? E pela busca de atividades que dão prazer. Então a criança vai querer jogar mais videogame, vai querer brincar mais do que ela já brincava e já fazia antes, tá? Agora, lembrando que esses nutrientes, né, esses bons nutrientes, eles são importantes porque o cérebro da criança ainda está se desenvolvendo. E por ele ainda estar se desenvolvendo, esses nutrientes são matéria-prima para esse desenvolvimento. Tá bom? E aí eu quero focar na alimentação, eu não quero focar na alimentação em si, né? A alimentação de comida em si. Porque isso a gente já sabe, por mais dificuldade que às vezes a gente tenha de colocar em prática, né? Mas a gente já sabe da alimentação saudável. Eu não sou nutricionista para falar especificamente de alimentos, mas eu quero focar aqui na alimentação, que é a alimentação que eu chamo de alimentação nutritiva, né? A alimentação que nutre a alma. A gente tem a alimentação que nutre o corpo, que é a comida, mas a gente tem a alimentação que nutre a alma. Então, esse momento da alimentação na rotina, ele tem que ser um momento de alimentos saudáveis, de consumo de alimentos saudáveis, de experimentação de novos alimentos, mas principalmente ele tem que ter ali esse momento, né, que a gente chama de alimentar a mesa, esse momento de interação, esse momento de comunhão da família. Porque é na mesa, na hora do comer, que a gente forma as nossas principais memórias afetivas. Se eu for perguntar aqui para vocês, né, o que vocês mais lembram da infância e tal, provavelmente a maioria de vocês vai falar da comida que minha avó fazia quando eu ia na casa dela. Eu pelo menos tenho essas memórias, né? Eu tenho memórias de comida que eu sempre pedia para minha mãe fazer quando eu ficava doentinha. Eu tinha memória de comida que eu pedia para ela fazer em determinados momentos. Até hoje, gente, eu tenho 44 anos. Eu vou na casa da minha mãe e eu peço para ela fazer a comida que ela fazia para mim quando eu era criança. Eu falei, mãe, eu tô com vontade de comer aquela galinhazinha ensopadinha com batata. Eu amo. E ela vai e faz para mim. Porque eu faço e não fica igual. Então, assim, essa memória afetiva dessa comida que ela fazia quando eu era criança, isso ficou muito no meu coração. Mas por quê? Porque não era só o gosto da comida. Porque se fosse o gosto da comida, eu fazia em casa e comia, né? Mas não é o gosto da comida, é a memória afetiva que vem junto com aquela comida. É aquele momento que a gente ficava junto comendo, a gente conversava, enfim. Então, assim, crie nesses momentos de alimentação não só um momento de saciar a fome ou de cumprir uma rotina de comer, porque às vezes a gente come porque está na hora de comer, não porque a gente está com fome, né? Enfim, mas não só para nutrir o corpo, mas para nutrir a alma, para criar vínculos com seu filho, vínculos positivos e principalmente para gerar memória afetiva, tá? Esse é o grande lance da alimentação. A alimentação ela tem esse poder, né, de conectar, de promover comunhão, de promover interação. É um momento muito mágico, né, da nossa vida, né? E até para quem é cristão, quem tem uma orientação aí mais cristã, sabe o quanto a mesa ela é importante, né? Então, pelo menos uma vez por dia, eu sei que a gente tem uma vida corrida, mas pelo menos uma vez por dia, sentar à mesa
comer junto, né? Evitar que a criança coma no sofá vendo televisão, ela não sente o gosto da comida direito, ela não percebe o que ela está comendo, ela come, vai comer demais, ela não mastiga direito quando ela está fazendo outra coisa, porque criança com TDAH tem dificuldade de atenção. Se ela está direcionando a atenção dela para a televisão, ela não vai ter a atenção dela no mastigar, no gosto, no que ela está comendo. Isso é básico do TDAH. Então a gente precisa criar esse momento. E dentro desse viés cristão, a gente tem, né, a mesa que a gente fala que é o altar da mesa. O que é o altar da mesa? É quando a gente cria esse ambiente familiar em torno da mesa, onde a gente vai fazer a ceia. E não é a ceia no sentido espiritual lá do pão e do corpo e do sangue de Cristo, não é essa ceia, mas é a ceia da família, onde a gente vai estar ali em comunhão, né, em união, em comunhão, partindo o pão, né, em comunhão do alimento, trocando e compartilhando aquele momento em família, ao mesmo tempo o alimento que foi preparado por alguém com tanto carinho. Então esse espaço, né, da mesa, esse ambiente da mesa, não perca isso na sua família. Se você não tem esse hábito aí na sua casa de ter momentos de sentar à mesa, nem que seja uma vez por dia, nem que seja final de semana, mas se você não tem esse hábito, experimenta começar a fazer, para você ver a transformação que você vai perceber aí na interação, na conexão entre você e seu filho, entre você e sua família, não só o seu filho, mas a sua família, tá? E vamos para o S, né? Nós falamos metas e a gente vai para o último item, que é o S de sono. E o sono é algo que tira o sono de muitas mães, né? Muitas mães com filhos com TDAH ficam desesperadas aí em relação ao sono dos filhos. E me perguntam muito, o que eu faço? Meu filho não consegue dormir, o que eu faço? Meu filho chega a chorar porque ele diz que ele não consegue relaxar para dormir. Eu vou dormir e meu filho fica andando pela casa. Enfim, gente, o sono, ele é algo que a gente precisa ter um olhar muito especial. Muito especial. A criança, ela precisa de um sono adequado, ela precisa, e não é só em quantidade, mas em qualidade. Crianças com TDAH têm tanto uma quantidade menor de sono, quanto uma qualidade pior de sono do que uma criança que não tem TDAH. Isso é pesquisa, isso é cientificamente já comprovado. Então nós temos que ter esse olhar. Se seu filho está frequentemente com problemas no sono, seja para pegar no sono, para dormir, quanto para ter um sono de qualidade, procure uma avaliação médica, procure investigar o que está acontecendo. Eu vou dar para vocês aqui algumas dicas que vocês podem fazer, que já vai ajudar bastante, tá? Mas se essas dicas não trouxerem um resultado positivo e você continuar percebendo que isso está se mantendo com frequência e intensidade, procure o médico do seu filho, converse sobre isso e peça orientação, peça para fazer uma avaliação, porque o sono, quando a criança não dorme o tempo suficiente, com qualidade suficiente, ela acaba prejudicando muito o seu dia seguinte, tá? O sono, ele é regulador de humor, ele envolve processos de desenvolvimento de memória. Então é durante o sono que a gente passa todas as informações do nosso dia para a memória de longo prazo. No sono, o sono está envolvido com processos de aprendizagem. Então, crianças que não dormem direito têm mais dificuldade para aprender, e também ficam mais agitadas e irritadiças no dia seguinte. Sabe aquela criança que já acorda cansada? Isso é um sintoma, gente.
É um sintoma. Se a criança dormiu 8 horas na noite, dormiu a noite toda, mas ela acordou cansada, ela constantemente tem acordado cansada, isso é algo que a gente precisa ter um olhar, precisa verificar o que está acontecendo. E dentro da rotina do TDAH, o sono ele precisa estar presente não com apenas hora para dormir. Porque às vezes isso acontece, né? Vai lá e coloca, agora você tem que dormir 9 horas da noite. E aí todo dia 9 horas da noite é uma guerra, uma luta, uma briga. Não é só a gente definir uma hora para dormir. A gente tem que oferecer para a criança um suporte para que ela tenha um sono tranquilo, para que ela consiga pegar no sono e que ela tenha um sono tranquilo. Então, só para vocês terem uma noção, o ideal de uma criança dormir é em torno de 8, 9 horas da noite. Eu não estou dizendo aqui que todas as crianças têm que seguir essa regra, tá? Não estou falando isso. Eu estou dizendo que cientificamente, em torno de 20 a 21 horas é o ideal para a criança dormir. Por quê? Por que isso é indicado? Porque durante o período de 22 horas, 10 horas da noite, até em torno de 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, mais ou menos, o nosso organismo começa a secretar vários hormônios, inclusive o hormônio do crescimento, que é liberado no nosso organismo durante a noite, tá? Então, a partir das 22 horas, né, das 10 horas da noite, o nosso organismo começa a secretar vários hormônios. E esses hormônios, eles vão atuar no nosso organismo, começar a ser liberado e vão atuar no nosso organismo nessa janela de tempo, entre 22 horas a 1, 2 horas da manhã, mais ou menos. E a criança precisa estar dormindo para que esse organismo produza esses hormônios de forma adequada e o organismo também processe esses hormônios de forma adequada, absorva também esses hormônios de forma adequada. Então, isso é cientificamente comprovado, tá? Eu tô com uma paciente nova agora, ela tem 4 anos. E eu tava conversando com a família e uma das queixas da família é que a criança não dorme. 4 anos ela fica elétrica o dia inteiro, uma menina. E ela não dorme, chega, sei lá, vai dando meia-noite, o pai e a mãe vão dormir e a criança fica zanzando pela casa. Você imagina? E aí, no outro dia, ela dorme até 10 horas da manhã, óbvio, né? Foi dormir tardão. E tem um sono, acorda irritada, cansada, agitada, óbvio, porque não dormiu direito. Perdeu aquele sono inicial ali todinho, né? As horas iniciais de sono ela perdeu. E aí, o que acontece? Durante a conversa, ela relatou a questão do sono e durante a conversa ela falou que levou no pediatra e que o pediatra estava muito preocupado porque ela não está crescendo e que ia fazer alguns exames para ver por que ela não está crescendo. E na hora que ela falou isso, eu falei assim, olha, eu não estou dizendo que é isso, mas uma criança que não dorme, né, que não dorme o horário que ela tem que dormir à noite, provavelmente ela vai ter problemas de crescimento, porque durante o sono é que a gente libera os hormônios de crescimento. E se ela não está dormindo, pode ser que esses hormônios não estejam sendo produzidos de forma adequada. Então, é algo que a médica pode, né, e deve, eu acredito que vai investigar essa associação aí da criança não dormir as horas suficientes de sono e não estar crescendo, para vocês perceberem o quanto é importante o sono, né? E aí tem artigos científicos que já sinalizam que quando uma criança tem uma rotina de sono ajustada, ela tem uma melhora na sua qualidade de vida e também uma melhora na sua atenção. Isso não quer dizer que ela vai, né, ter uma melhora na sua atenção a ponto de não ter mais TDAH. Não é isso. Mas ela vai ter uma melhora significativa nessa atenção só de ter uma boa rotina de sono, só de ter uma rotina de sono ajustada. Muitas vezes, quando a gente começa a atender crianças
que estão aí com dificuldade de autorregulação emocional, que são crianças muito mal-humoradas, crianças muito irritadiças, crianças muito agitadas. Quando a gente ajusta o sono da criança, é um dos primeiros pilares que a gente trabalha. Quando a gente ajusta o sono da criança, muitos dos sintomas somem ou diminuem significativamente. Então, você mãe de TDAH, né, que está ouvindo aqui, procura inserir aí na sua rotina, a rotina do seu filho, alguns elementos. Eu vou dar umas dicas aqui para vocês relacionadas à rotina de sono da criança, que você já vai ver muita melhora aí no dia a dia do seu filho, né? Principalmente no humor. E o sono, ele é um comportamento aprendido. Ele é um comportamento aprendido e por isso ele pode ser ensinado. Então, a gente pode ensinar a criança a pegar no sono, ensinar a criança a relaxar. Porque a criança, quando ela deita na cama e que ela começa a ter lá um monte de pensamento na cabeça ao mesmo tempo, ela não consegue relaxar. Ela não consegue inibir esses pensamentos. É como se as televisões fossem ligadas todas ao mesmo tempo e ela não conseguisse desligar uma a uma para conseguir dormir. Ela precisa aprender como relaxar. E aí a gente pode fazer, vou dar aqui três dicas que vocês podem fazer para ajudar, tá? Ajudar e ajuda muito. Independente das dicas, o horário de dormir, a gente tem que pensar nesse horário de dormir. A criança, ela não pode dormir 10, 11 horas, meia-noite. Se o pai e a mãe vai dormir meia-noite, isso é o pai e a mãe. A criança tem que estar na cama aí no máximo até 9 horas da noite, porque isso é importante para o pleno desenvolvimento dela, tá? Mas as 3 dicas. Primeiro, remodelar o quarto para evitar distrações. Às vezes a criança vai deitar para dormir, ela está dormindo dentro de Você imagina a criança dormir dentro de uma brinquedoteca. Porque às vezes tem quarto que parece mais uma brinquedoteca. Ela vai conseguir, gente, relaxar para dormir, vendo aquele monte de brinquedo, aquele monte de estímulo, aquele monte de coisa. Gente, a gente precisa remodelar o ambiente. Se tem um espaço do brinquedo, esse espaço tem que estar num espaço reservado, num canto, não pode estar tudo espalhado pelo quarto, muitos estímulos, isso distrai a criança, isso acende a criança, ela não consegue relaxar, porque aquilo está tudo na cabeça dela ao mesmo tempo. Então, remodelar o quarto para evitar distrações. Isso não quer dizer que você tem que tirar o quarto, tirar tudo do quarto e deixar só a cama, não é isso. Mas organizar esse quarto de forma que quando a criança deite para dormir, ela não tenha vários estímulos na direção do olhar dela, tá bom? Tem uma paciente minha, ela não tem TDAH, mas ela tem 15 anos e ela estava com dificuldade de dormir também. E aí eu estava fazendo atendimento home care, né, na casa dela. E aí um dia eu atendia no quarto dela, né, a gente conversando e tal, e falando, e a gente tentando investigar o que estava acontecendo com esse sono. E aí, de repente, eu olhei para cima no teto. Gente, o teto do quarto tinha aqueles adesivozinhos colados que fica fluorescente. Um monte de planetinha, estrelinha, não sei o quê. Aí eu perguntei pra ela falou assim, não, quando eu vim morar nessa casa, a casa é alugada, quando eu vim morar aqui já tinha essas coisas no teto e acabou ficando. E aí a gente foi conversando, sabe o que acontecia quando ela ia dormir? Não era esse o único motivo, mas sabe o que acontecia? Ela deitava na cama, apagava a luz, deitava na cama, olhava pra cima e viu o céu, né, praticamente. Ela via aquele monte de luzinha acesa, um monte de coisinha em neon, e ela não conseguia relaxar pra dormir. Ela ficava praticamente contando aquelas estrelas, contando, porque aquilo chamava a atenção dela de tal forma que ela não relaxava. Então, às vezes, são coisas bobas, simples do ambiente que estão promovendo distração nessa criança e estão dificultando ela relaxar, tá? Segunda dica. Criança ou adolescente, quando vai deitar para dormir, e isso também eu dou dica para você que é adulto, tá?
Sabe quando a gente vai deitar para dormir que a gente não consegue relaxar para dormir porque tá com um monte de coisa na cabeça do que tem que fazer no dia seguinte? É isso. A criança com TDAH, às vezes, ela não tá com um monte de coisa que ela tem que fazer no dia seguinte, mas ela tá com um monte de ideia. Um monte de ideia na cabeça ao mesmo tempo. Uma das coisas que a gente pode fazer é o foco do dia. O que seria isso? Toda vez que eu for deitar para dormir, que eu perceber que eu tô com a minha cabeça fervilhando de ideias, eu pego o papel e eu desenho ou escrevo, enfim, eu coloco no papel o que tá na minha cabeça. É como se eu tirasse daqui e colocasse aqui. Porque muitas vezes a gente não consegue dormir, relaxar para dormir, porque a gente está preocupado com aquelas informações que estão na nossa cabeça, com aquelas ideias. A gente está ansioso com aquela ideia. Então a gente não consegue relaxar. Então a gente tira da cabeça e coloca no papel, limpa a mente para conseguir dormir. Tá? Isso tem um efeito muito positivo, já diminui bastante a intensidade desses pensamentos intrusivos. E a terceira dica é o ritual ou a higiene do sono. Gente, é muito importante esse ritual do sono para a criança. Então, assim, 2 horas antes do horário de dormir, se você estipulou com seu filho que ele vai dormir às 21 horas, às 19 horas, corta todo tipo de eletrônico. TV, computador, celular, tablet, todo tipo de eletrônico. Aquela luz que sai dos eletrônicos, ela é prejudicial para o sono do seu filho, para o seu sono, para o sono de qualquer pessoa. 2 horas antes que você desligar todos os tipos de eletrônicos na sua casa, você vai ver como vai melhorar a qualidade do sono do seu filho. Vai melhorar, e a sua também. Mas o seu filho você vai ver diferença. Por quê? Porque essa luz que sai dos eletrônicos, ela dificulta o nosso organismo de produzir a melatonina, que é o hormônio do sono. Ok? Então, 2 horas antes do horário de dormir, desliga todos os eletrônicos, quando vai chegando o horário de dormir, já vai diminuindo a intensidade das luzes, não tem muita luz acesa. Você pode criar um ritual do sono, tomar banho, escovar o dente, botar o pijama, né? Escovar o dente, deitar, ler uma história, fazer uma oração, enfim, e depois dormir. Esse ritual pode parecer bobeira, gente, mas se você fizer isso como uma rotina, como um ritual mesmo, você vai ver que a criança, às vezes, aquela criança que não consegue dormir, quando você começa a fazer esse ritual, lá no meio da historinha que você está contando, ela já está dormindo. Por quê? Porque você criou um ambiente externo propício para o sono. Você deu um banho nela, ela já deu aquela relaxada no corpo. Você já diminuiu a intensidade de movimento, de luzes da casa. Você já retirou aí eletrônicos que dão também uma agitação mental muito grande. Você já acalmou a criança deitou para relaxar. Então, às vezes as mães falam assim, ele deita, mas não dorme. E aí depois ele acaba levantando. Se ele levantar, é que ele não dorme mesmo. Então, assim, tá no horário de dormir, mesmo que ele não esteja com sono, ele vai deitar e ele vai relaxar o corpo. Conforme ele vai relaxando o corpo, ele vai acabar relaxando a mente também e vai dormir. Então, faça esse ritual do sono, né? A criança toma um banho, depois você lê uma história com ela ou conversa um pouco com ela, faz uma oração, enfim, o que você, né, foi da sua rotina aí, e depois ela dorme. Agora, já contamos a história, já fizemos uma oração junto, agora é de dormir. Vou apagar a luz, vamos dormir. A criança já vai ter relaxado e já vai conseguir pegar melhor no sono. E não só conseguir pegar no sono, porque às vezes ela até demora um pouquinho para dormir, mas a qualidade do sono que ela vai ter depois que ela dormir vai ser muito boa. Vai ser muito boa, muito melhor do que ela estava tendo. E aí quando ela acordar, ela não vai acordar tão cansada, indisposta, irritada, como ela costuma acordar. Gente, vocês estão tão quietinhas hoje.
Ah, não. Olha, desculpa, olha, meu celular tá doidinho, ele não tá passando as mensagens. Daniele, obrigada pela sua presença. Suelen falando que o filho tem dificuldade de comer legumes e verduras. Ai, meu Deus, agora que eu vi que passou aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, a Sueli falou, ele quer ficar olhando eu comer pra ele ganhar e terminar primeiro. A gamificação traz resultado, que vira uma brincadeira, né? Vamos lá. Gente, desculpa, eu não vi realmente as mensagens de você, não passou aqui pra mim. Olha, eu achando que vocês estão quietinhos, hein? Vocês estão faladeira beça. Oi, Carla. Deixa eu passar aqui. Gente, desculpa mesmo eu não ter visto as mensagens de vocês. Tô passando agora porque não subiu aqui pra mim. Eu tô achando estranho, eu tô falando. Falei, gente, tô falando, parece que tô falando sozinha. Mas agora que eu vi que vocês estão comentando, obrigada aí pelos comentários, tô vendo aqui todos, né? Ó, todo mundo falando a verdade, o meu só com medicamentos ainda fica se movimentando, mexendo as pernas. Aí Daniele colocando, né, informação preciosa, valiosa. Sueli, faz... Ó, a enurese e a encoprese, né, o xixi na cama, o xixi, e o cocô é muito comum no TDAH também, tá? Ó, a Lu colocando, meu filho acorda várias vezes à noite. Você tá falando o quê, Sueli? Você acordar ele? Ó, a Lu colocou, fala durante o sono, range os dentes. Gente, eu tenho uma live aqui no Instagram, eu não me lembro o nome, mas no título vocês vão procurar, vocês vão ver, que fala sobre o sono, especificamente de sono, tá? Então, acho que é outras TDAH e outras comorbidades, acho que é esse o título, TDAH e outras comorbidades. Falo do sono, eu falo dos distúrbios de sono, enfim, falo de vários deles explicando, tá? Ó, a Lu tá colocando que o filho toma melatonina e que ele dorme mais rápido, mas parece que ele sonha mais, tem pesadelos. Olha, eu não sei dessa ligação aí de melatonina com a criança sonhar mais ou ter pesadelos. Eu não conheço essa ligação, tá? Não quer dizer que não possa acontecer, mas eu não conheço. Não sei. Dúvidas, pessoal, sobre os 5 elementos aí do nosso metas? Só pra gente recapitular aqui, pra gente encerrar. Olha, Suelen, depende, tá? Porque assim, deixar a criança dormir com xixi também é ruim, né? Mas se ele não acorda, depois que você acorda ele, que leva ele no banheiro, né, e volta, ele pega no sono fácil ou interrompe o sono e ele não consegue voltar a dormir? Como é que é isso? Depois você me fala aqui. Então, pra gente recapitular, nós temos aqui, né, o metas, que são os 5 elementos básicos aí da rotina do TDAH: meditação, exercício físico, tratamento de doenças, alimentação e sono. E pra gente poder encerrar, eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Quem está lá no nosso grupo do WhatsApp já sabe, né? Peraí. As mães até estão sabendo. Deixa eu abrir aqui, meninas. Só um minuto para eu não me perder. As mães estão sabendo, eu falei também aqui no... se ele pega no sono fácil, Sueli, não tem problema, tá? Só se isso atrapalhar o sono dele. Se você tá percebendo que não tá atrapalhando, não tem problema não. Thalita, eu falei sobre o ômega 3. Eu falei o seguinte: o ômega 3, ele não tem uma comprovação científica ainda que ele traz benefícios para o TDAH. A gente sabe que o ômega 3 ele traz benefícios para as pessoas de modo geral,
tá? Mas para o TDAH especificamente, a gente ainda não tem essa comprovação científica, tá bom? Mas é o que eu sempre falo, né? Se faz bem para as pessoas, vai fazer bem para o seu filho. Se foi o médico que receitou, se foi, né? Se foi foi receitado para ele, tudo bem. Mas ele não é tratamento para TDAH, tá bom? Oi, Elisa, seja bem-vinda. E aí, as mães que estão lá no nosso grupo do WhatsApp já estão sabendo. Eu falei aqui também na live de semana passada, vou só reforçar aqui hoje, que nós falamos sobre a rotina durante todo esse mês de maio, vamos continuar falando aí no mês de junho, mas eu entendo e eu sei que na prática, na hora de colocar em prática todas essas orientações, em algumas vezes vocês se sentem um pouco sozinhas. Oi, Verânia! Vocês se sentem um pouco sozinhas nesse processo, com alguma dificuldade de colocar isso em prática. E algumas mães até me perguntaram, né, como é que faz para colocar isso em prática, me dá uma orientação mais direcionada. Aqui no Instagram, gente, eu não tenho como fazer uma orientação mais direcionada. Eu trago aqui os pilares importantes, orientações que você colocando em prática já vai ter um resultado positivo. Mas aquela orientação mais específica, eu não tenho condições de fazer aqui, né? Por quê? Porque eu dependo de fazer uma avaliação aí do seu contexto familiar, né? Da sua casa, do seu contexto familiar mesmo, e identificar algumas demandas e te orientar de uma forma bem específica. A gente tem diretrizes gerais, mas existem diretrizes específicas também. A gente não tem uma rotina única que a gente tira a cópia e dá para todas as famílias executarem. Não é assim que funciona. Eu não vou chegar para você e dizer, ó, faça isso, 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 e para outra mãe eu vou dizer a mesma coisa. Tudo vai depender, né, do seu contexto familiar, de como as coisas funcionam aí, das prioridades, daquilo que é necessário ser trabalhado com mais urgência, com prioridade, tá? Então, pensando nisso, né, eu conversei com as mães lá do grupo do WhatsApp e elas me deram, até algumas mães conversando comigo, me pediram para fazer um passo a passo, como que elas podem colocar em prática essas orientações como se fosse um passo a passo. E aí, então, eu abri vagas para um mini curso para você poder colocar todas essas orientações em prática, num passo a passo. Então, a gente vai, cada semana do curso, construir uma etapa desse processo de rotina, tanto na elaboração da rotina, quanto também na execução, ok? Porque, como eu falei, não adianta só você montar uma rotina linda se você não souber colocar em prática no dia a dia, tá? Então, se você tem interesse em participar, eu vou até fazer um vídeo só falando sobre o Metas, porque agora o nosso vídeo aqui já está muito grande. Eu vou fazer um vídeo só explicando os detalhes, mas se você quiser participar desse curso, é só eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Vocês irem aqui, ó, no link da minha bio aqui no Instagram, ó, tá vendo esse linkzinho aqui? É só vocês clicarem aqui, que vai aparecer aqui o link do curso, para vocês fazerem a inscrição do curso, tá? O nome do curso é Metas TDAH para Pais. Por que eu escolhi esse nome Metas? Claro, inspirado aí no Metas que a gente viu hoje, mas principalmente para que você, né, quanto família, quanto mãe de TDAH, você possa ter um direcionamento, um objetivo, uma meta a seguir e construir a rotina do seu filho em cima dessa meta, para atingir essa meta. E cada família vai ter metas específicas de acordo com a necessidade de desenvolvimento do seu filho, tá? Então, tudo que você precisa saber para montar uma rotina eficiente e que promova o desenvolvimento do seu filho com TDAH, a gente vai ter nesse mini curso, tá? São 5 semanas de duração, então o curso não é um curso longo, são 5 semanas de duração. A cada semana você vai receber vídeos, deixa eu botar aqui, ó, vídeos e materiais, meu link tá, peraí, vídeos e materiais específicos sobre uma etapa do desenvolvimento da rotina.
materiais para você poder imprimir, para você poder usar com seu filho. Você vai ter direito a 1 ano de acesso a esses materiais e esses vídeos para você poder assistir quantas vezes você quiser. E também para participar de um grupo exclusivo para tirar dúvidas sobre tudo que você assistir, tudo que você for fazendo, tentou implementar, tá com dificuldade, não conseguiu, não deu certo, é no grupo exclusivo que você vai poder tirar dúvidas diariamente comigo, tá bom? Então, assim, nem tudo que funciona para uma criança sem TDAH vai funcionar para uma criança com TDAH. A gente precisa ter direcionamento mais específico. E através desse mini curso você vai ter o passo a passo para montar uma rotina eficiente para o seu filho, não só para organizar aí a sua casa, mas principalmente para promover o desenvolvimento dele, tá bom? E aí, se você quiser participar, é só clicar aqui que vai abrir o link de pagamento para que você possa fazer a sua inscrição. Será muito bem-vinda, eu vou ficar muito feliz em poder te ajudar. Nós estamos com um grupo de mentoria para mães, né? As mães especialistas TDAH, e nesse grupo de mentoria eu tô fazendo essa rotina com as mães, junto com elas, estruturando passo a passo com elas na mentoria, e eu montei o curso com essa metodologia, com esse passo a passo, com vídeos explicativos bem direcionados, não são vídeos teóricos, tá? Teoria a gente já falou aqui nas lives. São vídeos com orientação prática de como você vai colocar em prática aí todos esses pilares e todas essas orientações que a gente está falando aqui, tá bom? Elisa, a inscrição ela tá aberta agora no finalzinho desse mês, início de junho, tá? Para você fazer a inscrição, tá bom? A gente vai ficar até o início de junho com as inscrições abertas, ok? Para que você possa participar e ter aí o passo a passo para construir essa rotina. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar para vocês. Relação valores, tá? Lá no link tem todos os valores, link para pagamento. Quando você faz o pagamento, automaticamente você recebe um e-mail com o acesso à plataforma. Lá na plataforma já tem vários vídeos para que você possa ir assistindo. Ainda não tem o curso lá, as aulas do curso ainda não estão lá, porque a gente está em período de inscrição. Mas já tem outros vídeos lá para você já ir aprendendo sobre TDAH. As lives que a gente fez aqui sobre rotina estão lá na plataforma também. Então, você vai ter ali muita coisa exclusiva para você, para te ajudar aí nessa elaboração dessa rotina, tá? E, como eu falei lá no grupo, né? A intenção desses mini cursos, né? Desse mini curso é dar acesso a vocês a essas orientações que eu sei que muitas mães nesse momento não tem como ainda fazer um contrato de uma mentoria individual ou participar da mentoria coletiva. Então o mini curso é uma forma de você ter acesso, né, a esse conteúdo, a essa orientação de uma forma mais acessível, né? Então eu até falei lá no grupo que o valor do mini curso é menos que o valor de uma sessão de terapia. Menos que valor de uma sessão de terapia. Então você vai ter 5 semanas de curso, 1 ano de acompanhamento ali no WhatsApp, no grupo, né? No grupo de tirar dúvidas. Vai ter 1 ano de acesso a esse curso e com todas as atualizações que ele tiver durante o ano, por o preço de menos de uma sessão de terapia, ok? Então vamos lá, já estamos aqui a 1h30, gente. Ana, não consegui diminuir o tempo, Ana. Mas faz parte, né? Vamos lá, gente. A gente tem que trazer o conteúdo, né, de forma mais acessível possível, para que as pessoas consigam, né, colocar em prática. Não adianta eu vir aqui falar, se você não colocar em prática, né? Então, lembrando aí para as mães que estão participando do desafio, nós vamos prorrogar até sábado,
os desafios para que você possa aí terminar de cumpri-los. E aí no sábado eu entro aqui no Instagram em um determinado horário para anunciar as mães que ganharam a mentoria e também enviar aí os e-books que estão faltando ser enviados, tá? Então espero que vocês tenham gostado, que ajude vocês, coloque em prática e depois me conta como está sendo o resultado. Um beijão para todas, ó, fiquem com Deus e semana que vem, quarta-feira, voltamos para o nosso dia oficial. Quarta-feira, 18 horas, nosso Papo de Mãe TDAH. Tchau, tchau. Nada, Elisa, um beijo. Obrigada, Ana. Um beijão. Nada. Vocês é que são lindas, estão aqui toda semana comigo.